Quando pensamos na reforma ou na construção aí de um banheiro ou de uma cozinha, uma das primeiras coisas que as pessoas se preocupam é com os revestimentos, certo? Qual deles você vai escolher? Se vai ser um porcelanato, se vai ser cerâmica, se vai ser pastilha. Mas e se eu te dissesse que dá para você deixar a sua cozinha ou seu banheiro muito bonito aí, usando menos revestimento e gastando muito menos dinheiro? Ué, Ralf, mas aí não vai infiltrar a água ali, não? Ah, mas é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, jovem gafanhoto. Como você pode não revestir todo o seu banheiro ou a sua cozinha, gastar menos dinheiro e ainda deixar ela muito bonita. Fala pessoal, tudo bom? Os revestimentos aí de um banheiro, de uma cozinha, realmente trazem um charme muito grande para aqueles espaços. Mas você sabia que esses são um dos cômodos mais caros aí da sua casa, justamente por algumas dessas escolhas, como bancada, louça e principalmente os revestimentos da parede? Ah, Ralf, você nem me fale. Pois é, e hoje eu vou te ajudar a economizar um bocado aí na sua obra se você ficar até o final desse vídeo, tá? Mas antes de mais nada, dá aquela força pro nosso canal, tá? Se inscreve aqui embaixo se você não se inscreveu ainda, deixa um like também. Não sei se você sabe, mas cada vídeo desse daqui a gente leva um pouco mais de umas 10 horas para produzir e a gente faz com muito carinho para ajudar vocês. Dá essa força pra gente também, por favor, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, os revestimentos, eles acabam contabilizando uma parte muito alta aí do orçamento que você tem que ter para reformar ou construir um banheiro ou uma cozinha. Só para você ter ideia, só por causa dos revestimentos, esse valor pode chegar perto de uns 30% ali do banheiro ou da cozinha. E geralmente ele é colado nas paredes porque as pessoas acham que é isso que vai prevenir, por exemplo, de infiltração, mofo e etc. Mas não é bem assim não. O próprio rejunte que você tem ali na parede, com o tempo, pode ir acumulando sujeira, mofo, bactérias e tudo mais. E cada vez mais as pessoas estão percebendo isso e estão utilizando menos revestimentos, tanto no banheiro como na cozinha. Sem falar que deixa o ambiente muito mais moderno. E eu vou listar as vantagens e desvantagens daqui a pouquinho para você, tá? Além dos revestimentos, hoje em dia, como as pessoas têm trabalhado muito com espaços integrados, como a cozinha integrada aí com sala, cozinha americana, né? Isso por si só também já reduz a quantidade de revestimentos, porque você tem uma parede a menos ali para se preocupar. Fora que agiliza muito a sua obra aí, torna ela muito mais rápida e também facilita na hora de você fazer alguma manutenção, caso você tenha que quebrar uma parede. Tá bom, Ralf, mas afinal, quais são as paredes que eu posso não revestir? Chegamos num ponto muito importante aqui, jovem gafanhoto padawan. Vamos começar falando um pouco dos banheiros. Esse daí, pessoal, é um local que você tem água não só saindo do chuveiro ali, mas o próprio vapor da água ali aquecida pode atingir o ambiente como um todo. Até mesmo ao sair do banho, a gente pode, né, sem querer estar espirrando água ali para os lados, aquela coisa toda. Por isso que no banheiro nós temos basicamente duas áreas. Nós temos a parte molhada e nós temos a parte seca. E é sempre importante que exista um desnível entre essas duas partes. Pode ser só uma pedrinha ali, tipo uma soleira, né, onde você vai colocar o seu vidro, o seu box em cima dela, ou você pode colocar ali uma pedrinha em pé, que a gente chama de tento, ou em alguns lugares chamam de baguete. Então, antes mesmo da gente pensar no revestimento, a gente tem que pensar nessas questões, do desnível do box e também na impermeabilização do seu banheiro. Então, quando o seu banheiro, por exemplo, estiver ali na fase de contrapiso e estiver ali no reboco também, você tem que fazer uma impermeabilização. Você pode utilizar ali ou uma tinta epóxi ou pode utilizar também ali uma argamassa polimérica. O ideal é que dentro do box, que é onde você tem mais água, você faça impermeabilização de todas as paredes até o teto. Já fora do box, além do piso, né, você pode subir ali uns 40 centímetros nas paredes. Você também pode colocar alguns aditivos ali no seu reboco para tornar ele mais resistente, quase como a gente faz lá nas fachadas, sabe? Já fiz um vídeo aqui falando como é que você pode evitar ali umidade que vem da fachada, né, para criar infiltração dentro da sua casa. Vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição. E lá eu falo um pouco de como você deixa o reboco mais resistente. Bem, dito tudo isso, que você já preveniu o seu banheiro ali de ter infiltração, vamos agora para os revestimentos. Obrigatoriamente, pessoal, você tem que ter revestimento dentro do box mesmo, em todas as paredes e no piso. Fora do box, você pode trabalhar de duas formas. A primeira é você ter ali, por exemplo, um revestimento a meia altura, que pode ser em torno de 1 metro, 1,5 metros. E para não ter aquele acabamento feio, né, de ficar a beiradinha do revestimento ali em cima, você pode colocar um roda-meio se você quiser. Ou se você preferir economizar mais ainda, você pode colocar só um rodapé, feito com o mesmo revestimento do seu piso, que costuma ser uma das soluções mais resistentes que tem ali, tá? Esse rodapé, pessoal, pode trabalhar em torno de uns 20 até uns 30 centímetros de altura. Se for uns 30 centímetros, melhor ainda. Já em cima da bancada do seu banheiro, dependendo da composição dela ali, você nem precisa de revestimento nenhum, porque às vezes você tem ali a sua bancada, tem ali um espaço
espelho ou um frontão, né? E logo ali em cima você tem o espelho mesmo. Então não tem necessidade de você ter um revestimento ali. Uma dica muito importante é você nunca, jamais colar o seu espelho diretamente na parede ou diretamente em cima de um revestimento se tiver atrás dele ali, porque isso pode ocasionar algumas marquinhas de ferrugem no seu espelho. Eu já fiz um vídeo falando como é que você pode prevenir isso daí, que eu vou deixar aqui em cima e aqui na descrição. Basicamente é você colocar alguma coisa ali atrás, como um MDF que seja mais resistente à umidade, e colar o espelho em cima desse MDF e nunca em cima da parede ou do revestimento se tiver. E uma dica que eu te dou aqui, que serve para qualquer ambiente aí que tenha, por exemplo, revestimento, é que você evite de fazer um pé direito muito alto. Por exemplo, no caso do banheiro, que você tem obrigatoriamente que ter o revestimento no box até o teto, se o seu pé direito é muito alto, você vai ter que revestir muito mais parede. Então você acaba gastando mais também. Então, tanto para banheiro como para cozinha ou até mesmo uma lavanderia, se você trabalhar com o pé direito um pouquinho mais baixo ali, pode ser interessante para você economizar também. Agora vamos falar da cozinha. E essa daqui, como hoje em dia tem sido muito utilizada e integrada, né, com uma sala, isso por si só já te ajuda um pouco, porque você tem menos parede. E se tem menos parede, você tem menos revestimento para colocar de qualquer forma. Mas a real mesmo é que o único local que você realmente precisa revestir na sua cozinha é em cima da sua bancada, principalmente ali onde você tem a sua cuba, torneira e um fogão ou cooktop, porque ali tem muito mais facilidade de espirrar a água ou a própria gordura dos alimentos também de acabarem sujando aquela parede. Mas nessa parede também tem que ir até o teto, certo? Errado! Você pode ir com esse revestimento só até o seu armário aéreo ali em cima, que geralmente fica a uma distância ali da sua bancada de altura em torno de 65 a 70 centímetros. Se você é uma pessoa muito mais alta e quiser fazer um pouquinho mais alto, também pode, tá? Tá bom, mas e se eu não tiver armário ali em cima da minha bancada? Ótima colocação, jovem gafanhoto. Aí você pode fazer duas coisas. A primeira delas é colocar um roda-meio ali, para você justamente dar um acabamento melhor, não ficar aquela bordinha do revestimento para fora também, assim como foi no banheiro. Ou se você preferir, isso aqui eu gosto muito de fazer, é colocar umas prateleiras ali, que além de darem esse acabamento ao revestimento que está logo ali acima, você pode colocar ali uns temperinhos, uns potinhos, objetos decorativos, plantinhas, que também fica muito legal. E quando você tem ali a sua bancada e aqui você tem a parede, tem esse encontro entre elas, o que que você pode fazer? Você pode colocar ali um espelho, que pode ser do mesmo material da sua bancada, se você achar interessante. Você pode até mesmo pegar esse espelho e levar ele até em cima no seu móvel também, que dá um efeito muito legal. Nossa, fica muito bonito, né, Ralph? Pois é, mas é uma solução que costuma ser meio carinha. Então eu não gostei tanto assim, não. Outra opção ainda que você pode fazer é colocar um revestimento que seja resistente aí à umidade, como um porcelanato, no lugar desse espelho. Não precisa necessariamente ter essa pedrinha aí, tá, pessoal? Você pode fazer essa roda-banca aí feita com um acabamento também que fica muito legal, só que tem que ter uma boa vedação e tem que ser um revestimento que resista à absorção de umidade. Falei do porcelanato aqui porque geralmente ele é um dos melhores que tem aí no mercado, tá? Você também pode colocar um filetinho ali atrás da sua torneira, no mesmo nível ali da sua testeira ou daquela saia, sabe? Você tem a área molhada da sua bancada. Se você não entendeu nada disso que eu acabei de falar, eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre área molhada, testeira, essas coisas todas. Vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição para você ver se vale a pena ou não ter aquela bancada toda retinha, toda clean, toda slim, ou se você tem que botar ali uma área molhada, tá bom? E sabe o que mais pode fazer você gastar menos dinheiro na sua obra? Deixar like nesse vídeo. Você já deixou o like aqui? Ah, para, Ralph, nem ajuda a economizar. Ajuda sim, rapaz. Deixa o like aí pra você ver só. Ó lá, hein? Os poderes arquitetônicos aqui vão te ajudar e as dicas também. Mas falando sério agora, uma outra coisa que pode te fazer economizar muito dinheiro, vocês estão preparados? Pode mandar, Ralph. Então vamos lá. É você não colocar revestimento atrás da sua marcenaria. Isso mesmo, se você tem uma boa vedação ali, você não precisa colocar revestimento atrás ali dos seus armários. Lógico, também te aconselho a utilizar um MDF que seja mais resistente aí à umidade, como aquele MDF Ultra, que eu já falei para vocês algumas vezes aqui no canal. Mas se você tem muita marcenaria ali, por exemplo, móveis aéreos, torre quente, você não precisa revestir ali atrás, porque acaba sendo um desperdício de revestimento que você está colocando. Na parte de baixo da pia, tem gente que, por via das dúvidas, até gosta de colocar um revestimento que seja mais barato e tudo mais. Mas se a sua vedação for muito bem feita, eu honestamente não vejo necessidade de utilizar não. Tá bom, Ralph, mas se eu quiser reformar a minha cozinha e deixar ela mais moderna, assim como você falou, eu vou ter que quebrar esse revestimento todo pra fazer pintura. Cadê a economia? Ah, mas você errou feio, errou rude, jovem gafanhoto. Tá aí mais uma forma de você economizar. Você não precisa demolir o revestimento para ter pintura ali. Você pode passar massa acrílica em cima dele. Isso mesmo, pessoal. Quando você vai fazer uma pintura, por exemplo, em áreas mais úmidas, assim como cozinha, como banheiro, você usa massa acrílica para dar esse acabamento para
depois vir a pintura. E dá para passar essa massa em cima do revestimento existente já também, para você deixar a parede lisinha. Eu mesmo fiz isso lá no meu apartamento. E, por exemplo, no caso de uma reforma, onde você já tem o revestimento em tudo ali, e só algumas paredes você quer passar massa e pintar, e no outro revestimento que já existe, você quer colar um revestimento novo em cima dele, também é possível. Você pode utilizar ali argamassa piso sobre piso, e eu já fiz um vídeo completinho mostrando como que você pode colar um revestimento em cima do outro, tá? O vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição para você ver depois com mais calma. Tem gente que prefere até nem colocar revestimento nenhum em cima da sua bancada, deixa só o espelho mesmo, mas eu honestamente não recomendo muito você fazer isso não, acho mais arriscado. O que você pode fazer é colocar outros revestimentos além de porcelanato, pastilhas e tudo mais. Você pode, por exemplo, colocar um cimento queimado, mas saiba que ele, por ser muito poroso, pode manchar e trincar com mais facilidade, mesmo passando ali um hidrofugante, um impermeabilizante, tá? Também é possível colocar madeira, só que também tem que ser uma madeira sequinha, muito específica, resistente e que seja bem tratada, tá bom? Eu até já fiz um vídeo sobre bancadas de madeira, que se você quiser dar uma olhadinha também vou deixar na descrição para você. Outra opção bonita também é você utilizar fórmica, que também fica bem interessante e parece muito com madeira. Tem opções bem baratinhas também que você pode utilizar, como é o caso, por exemplo, do adesivo vinílico. Outros revestimentos bem interessantes são os 3D, que podem ser cimentícios, podem ser de PVC, inclusive esses de PVC dá para você colar e tirar depois, se você mora, por exemplo, num apartamento de aluguel, alguma coisa assim. Só cuidado com esses revestimentos aí que tem muita textura, muitos relevos assim, porque eles podem sim acumular um pouquinho mais de sujeira ali. Também existe papel de parede, que pode ser utilizado, ladrilho hidráulico, que fica muito bonito, e eu já fiz um vídeo legal sobre ladrilho hidráulico, vai estar aqui na descrição também para você. Também é possível fazer pinturas que imitam louça, que também fica muito interessante, ou até mesmo papel contact, e você também pode utilizar giz de cera para fazer anotações. Se a sua parede, por exemplo, for feita de tijolos maciços, você também pode deixá-los aparentes, que também fica com um aspecto muito legal, mais rústico, mais bruto, né? Ou até mesmo com blocos de concreto aparente, que também fica muito bacana, principalmente aí para um estilo mais industrial. Também tem pastilhas adesivas, que podem ser utilizadas aí para pessoas que moram de aluguel, que dá para descolar depois. E também é possível você pintar o revestimento já existente com uma tinta epóxi. Só não confunda, por exemplo, a tinta epóxi com a resina epóxi. Essa aqui, a resina, geralmente é utilizada para fazer aquele porcelanato líquido, sabe? Só que esse é um método mais complexo, que você precisa de um profissional especializado para isso. Também é possível você utilizar o mesmo revestimento do piso na roda-banca ali em cima da sua bancada. Nesse caso, para não ficar muito monótono, tenta trazer um pouco de cor ali, por exemplo, para sua marcenaria, para objetos decorativos. Dá até para você colocar, por exemplo, vidro serigrafado, que é aquele pintado, sabe? Que também fica muito legal. Granilite, marmorite, são vários acabamentos, pessoal. Mas tá bom, Ralph, é qualquer tinta que eu posso pintar esses ambientes aí? Negativo, jovem gafanhoto. Você pode utilizar ali uma tinta epóxi ou uma tinta acrílica que seja lavável. No caso da tinta acrílica, você pode encontrar em vários acabamentos. Você tem o fosco, o semibrilho e o acetinado. Os acabamentos foscos, eles costumam disfarçar mais irregularidades que tenham na parede, porém eles costumam ser um pouquinho mais chatos na hora de limpar. Já os acabamentos mais brilhosos, eles acabam não disfarçando muito alguma irregularidade na parede, fica muito mais visível, mas também são mais fáceis de você limpar. Então você sempre tem que colocar na balança aí para ver o que faz mais sentido para você. Então agora, só pra gente finalizar, vamos fazer aqui um resumo rapidinho aqui de todas as vantagens e desvantagens de você não revestir toda a sua cozinha ou todo o seu banheiro, para ver se você gosta ou não. Primeiro de tudo, talvez a mais significativa de todas, é a vantagem da economia. Como eu falei para vocês, não colocar revestimento pode economizar muito aí na hora de você fazer uma obra, não só no revestimento em si, mas na argamassa, no rejunte, no pedreiro. Também traz muito mais agilidade para uma obra, porque você, para pintar uma parede, é muito mais rápido do que você ter que esperar o revestimento ser colado, esperar para depois colocar o rejunte, aquela coisa toda. E no caso de fazer demolição dos revestimentos, você ainda teria mais tempo ainda para gastar, né? Gastar com caçamba, aquela coisa toda. Então, com pintura acaba sendo muito mais rápido e barato também nesse sentido. Outra vantagem é que deixar algumas paredes ali sem revestir também dá uma característica muito mais moderna para esses espaços. E te dá liberdade também para customizar, né? Que se você quiser mudar a pintura ali depois das paredes, fica muito mais fácil você fazer isso. Imagina ter que trocar o revestimento para você mudar a cara de um espaço. É muito mais complexo. E por fim, uma parede toda pintada é muito mais fácil de você fazer algum tipo de manutenção. Se você tiver que quebrar uma parede, depois é só você rebocar, emassar e pintar que tá tudo certo. Agora, com o revestimento, quebrando aquele revestimento, talvez você não encontre mais aquele revestimento que saiu de linha, ou você encontra uma tonalidade que não é a mesma que já existe. Enfim, tem vários pontos aí que você tem que pensar. Agora vamos para as desvantagens de você colocar uma pintura no lugar do revestimento. Primeiro de tudo, a pintura ela é muito mais frágil do que o revestimento e você precisa retocá-la pelo menos de 2 em 2 anos, enquanto o revestimento ele vai ficar por muito mais tempo ali naquela parede. Outra coisa é que a pintura também é mais frágil em relação à umidade.
umidade, por isso que você nunca deve colocar pintura dentro do box ou em cima da bancada da sua cozinha, principalmente na parte onde você tem algum fogão ou a pia. Outra desvantagem é que a pintura tem muito mais facilidade de sujar, né? Então, para você fazer manutenção, tem que usar ali um detergente neutro, tem que usar ali uma esponjinha e limpar direitinho. Evita certos produtos de limpeza aí na parede, porque isso pode acabar manchando, tirando parte da tinta. E por fim, aqui como desvantagem, dependendo aí do acabamento da tinta que você vai colocar, por exemplo, se for um acabamento mais brilhoso, se tiver alguma irregularidade na parede, ela vai ficar muito mais visível. Mas me diz aqui nos comentários, qual das duas opções você achou mais interessante? Tirar o revestimento, deixar na pintura, ter economia e todas essas coisas que a gente falou, ou você prefere gastar mais dinheiro, revestir tudo, não ter problema com limpeza, nada disso? Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se você também já fez uma dessas soluções na sua casa, no seu apartamento, também conta pra gente como foi a sua experiência, porque isso ajuda, né, pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça, por favor, do like, tá? Isso ajuda muito aqui o nosso canal. Se inscreve também, se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho para receber as notificações. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!